Pincelada aí, eu sei que você assistiu com atenção a entrevista que o Ciro Gomes deu ao UOL, né? Ah, E sim. a gente vê alguns reflexos disso na discussão dessa semana. Nós mesmos vimos aquela hipocrisia do ataque que os jornalistas do Piguinho desferiam em resposta a ele. Não, mais uma vez, a gente não sabe da pertinência ou não do que o Ciro Gomes fala no vídeo. Agora, a gente sabe da impertinência de dizer que ele foi o responsável pela vitória do Bolsonaro, pelos votos que ele tirou do Haddad, quando é uma eleição em 2 turnos. É uma coisa Não. ridícula. Mas, você vê, aí a gente resolveu revelar, então, o tamanho da hipocrisia ao falar que todo mundo sabia que o Haddad queria perder, não queria ganhar aquela eleição, inclusive queria reconhecer a derrota enterrando o áudio do Caixa 2, e a gente viu uma pessoa lá central na campanha, Gustavo Castanhon, reagindo ao que a gente falou, dizendo, olha, basicamente é verdade, o Ciro sabia que, que o Haddad e a Folha tinham um áudio, enterraram, mas ele não tem provas e por isso ele não deve afirmar. Ué, se foi grave o suficiente para ele não se engajar em campanha de rua, e ele prometeu no vídeo dele, dizendo que logo depois da eleição ele revelaria qual era aquela circunstância, estamos esperando. Ué. Não estamos num tribunal para mandar uma pessoa para a prisão. A gente está no tribunal, sim, da política. Né? Então não tem essa. Luiz, o que você queria comentar? Qual é a sua visão sobre essa questão do Ciro Gomes na entrevista? Olha, eu achei uma entrevista muito interessante, que o Ciro Gomes ele teve a capacidade de tomar a cena. Como ele colocou as coisas, todo mundo passou a falar dele. Então, assim, no campo de uma estratégia de comunicação, ele foi muito bem. Falando bem ou mal, falem de mim. E por que que ele obteve isso? Porque ele estava no UOL e tal? Não, outros estiveram no UOL, ele mesmo esteve no passado no UOL, não teve essa mesma repercussão. Porque na articulação da fala dele, ele se posiciona de uma forma diferente e ele observa várias das coisas que só o Duplo Expresso tem apontado, inclusive, Romulus. Talvez o pessoal dele esteja de olho no que a gente está falando aqui. Eu tive essa impressão. Certo. Ele está olhando o desenho de disputas do bolsonarismo e do PT e aí ele coloca da seguinte maneira. Primeiro, ele polariza com uma outra totalidade. Ele quer se colocar como fora do sistema agora. Ele caracteriza o sistema político nacional brasileiro por um sistema de disputas internas entre bolsonarismo e esquerda petista. E ele já começa a dizer, inclusive, que existe uma certa simulação da política ali. Ele propõe isso, de que tem um jogo ali que não, de um rala e rola, mas que não sai do lugar. O tal do telequete. Ele já começa a sugerir isso na fala dele, tá? Isso é muito importante, só que ele ainda se aponta assim, ele aponta pela institucionalidade, veja, a característica que eu coloquei do brasileiro. Mas a opção da institucionalidade dele, como está a disputa, judiciário, Ministério Público, polícia, setores que vão ser privatizados, outros que não quer, que não tem força para não ser, os setores que o sindicalismo já se entregou e faz de conta que não, outros setores que o sindicalismo resiste de fato. Sobre isso, eu preciso fazer uma observação. Recebi a notícia ontem de que os petroleiros decidiram entrar em greve da categoria a partir do dia 26. E petroleiro é a categoria que para o Brasil. Então foi votado nos diversos Sindipetro, recebi a informação lá no Rio de Janeiro, 90% da categoria. E eu perguntei para quem me informava o seguinte, bem, isso daí é uma greve corporativista, porque ele é nominalmente em reação à decisão de dissídio no TST. Eu falei, mas é isso ou é contra a privatização, a desestruturação, ou seja, a questão estrutural? Ele falou, não, tem claramente também a tintura de combate à privatização, mas que esse movimento está monitorado muito de perto pelos militares, porque eles sabem que isso é uma reação em cadeia. Você para os petroleiros, é que nem para caminhoneiro, e começar, já tem satisfação de PM, imagina, acabou, o pessoal perde o controle. Como eu falava ontem, não tem garantia da lei e da ordem em todo o território nacional, é um estado por vez, né? Não tem como as Forças Armadas segurarem, ainda mais se começar a insatisfação na base das Forças Armadas que estão se dando mal com o entreguismo atual, Luiz. Então, e aí o Ciro, isso é importante, se ele se articulasse como Duplo Expresso, que não é nada, não é sindicato, não tem dinheiro e tudo mais, visse os grupos que estão já começando a ter contradições internamente com o bolsonarismo, principalmente as bases mais pobres, de polícias, de funcionários públicos conservadores, setores, e articulando de alguma maneira com esses setores, mas, sobretudo, unificando o campo da esquerda numa ação de proteção nacional, eles agiriam mais como campo popular.
poderiam até tomar o poder, se quisessem, ou fariam a transição do processo para, de fato, garantir a democracia no Brasil. Mas para isso você tem que enfrentar esse setor, o setor mais organizado do governo Bolsonaro, que o Olavo sacou e está pedindo AI-5, porque ele sabe que é o único setor que avança dentro do Estado de forma organizada, que é esse setor que quer conformar um deep state no Brasil. Então, assim, depois eu explico essa estrutura específica, mas, assim, tem uma racionalidade por trás disso. Essa esquerda apresenta isso como se fosse um fenômeno, como se fora um fenômeno pessoal, é o Ciro, é o Frota, não sei o quê. Isso não orienta a luta política. Isso, na verdade, aí no final das contas eles só falam que tem um grande mal, são autoritários, eles são pessoas que estão pensando no passado ainda. Não, a coisa é um pouco mais complicada, como nos Balcãs. Tem setores que pensam e se acomodam, se aproximam a outro de acordo com interesses ou aproximações, inclusive, simbólicas. Tá? O Ciro, para consolidar a ideia de sonalidade no discurso dele, ele fala, não, poder judiciário. Nós temos que manter o judiciário. Então, o juiz falou, tem que obedecer à lei. Então, o Lula, ele deixa o Lula assim, ó. O Lula, é injusto o que aconteceu com o Lula. Só que ele tem que cumprir a lei. Se vira, Lula. Dura então, lex, sed lex. A lei é dura, é a lei. Eu vou tentar fechar só para não atrapalhar o Claudinho que está aí. Tudo bem, Claudinho? Não, seu Ciro Gomes, nada disso. Vamos lá, Luiz. Então, assim, você vê que ele, aí, ao mesmo tempo, ele ainda fala, estou com o Judiciário, o Ministério Público, vamos segurar a institucionalidade aqui, se vira Lula, e a culpa é do PT, porque o PT nos levou a essas condições pela má condução de Dilma Rousseff, aí tem aquele arranca-rabo que ele já começa a falar segundo ele, de imposturas de um determinado setor de comunicação institucional do PT, leva a crer que ele não avançou na questão eleitoral de rua, porque tinha uma questão ali complicada com o próprio bolsonarismo, já meio que uma aliança velada, ele não deixa claro isso. Veja, quanto a transição dos votos de Ciro Gomes, as pessoas do campo cirista naturalmente votaram em Haddad. Ninguém do campo cirista votou em Bolsonaro, porque era um eleitorado mais qualificado na sua postura política. O Ciro ainda não consolidou como Lula, ele é uma figura popular forte. Tentou criar a noção de cirão das massas, que já era presente no Nordeste, ampliar isso. Mas o trabalho de volume da sua base se deu por meio de universidades, para um debate de economia política que ele fez durante um ano antes, num estilo de campanha política norte-americana. Então o eleitorado dele estava muito mais admirando o Ciro pela sua eloquência, por um projeto nacional, que para mim mudava de semana a semana, tá? O Ciro foi adaptando o projeto dele e continua mudando o discurso dele. Vamos lá, conclui, Luiz. Preciso chamar o Cláudio. Finalmente, que eu gostaria de destacar do Ciro, ele fala da questão de soberania, iguala Bolsonaro e Lula para o mesmo campo, faz uma aproximação com Marina e fala, da Amazônia tem esse problema, vamos chamar a Marina. A Marina, no campo internacional, está falando da Amazônia, significa que ele também está se aproximando de setores internacionais que têm interesse numa internacionalização da Amazônia, com um discurso nacionalista, mas só para lacrar. E, muito importante, Ciro fala que os militares de alta patente estão se aproveitando das bases populares dos militares. Ele começa uma divisão forte num setor de constrangimento de classe, ou seja, ele vai para cima nesse setor. Pô, ele teve coragem, nós tivemos coragem. E a esquerda? Então, assim, é por isso que incomodou, porque ele teve alguma ousadia no seu posicionamento, mas assim, ele dá uma forçadinha, mas ele espera cair no colo. Agora deixa as contradições, os caras se matarem entre esquerda, direita e tudo mais, se fragmentar e cair no colo dele, para ele fazer, por enquanto, a economia política dele aponta numa solução de ajuste fiscal e tributário. Aí, na economia política, o Ciro não muda muito de Haddad, não é a mesma coisa, ele ainda já aponta para um cenário de defesa de alguma institucionalidade em empresas nacionais, mas na economia política está bem parecida por enquanto, ele não esclarece muito na entrevista, com o que esse outro campo fala. Ele só diz o seguinte, não dá para pegar um artista, um malabarista, como Luciano Huck,
e dizer que isso aí, que um sujeito como esse pode fazer a gestão do Estado Nacional num momento de crise como essa. É um político hábil, a gente tem que deixar muito claro isso. Não é um tonto, por isso provocou muito, comoveu muitas pessoas, mas como ficou claro para a gente no campo nacional, seja ele, seja quem for, nós temos que gerar uma posição quanto massa, quanto coletivo, quanto campo popular, e pressionar, seja Ciro, seja Lula, seja quem for. Lembrando da máxima do Roosevelt. Valeu, Luiz. Obrigado.